Muitos deles são feitos por pessoas, diria que a maioria deles é feito por pessoas. Inclusive existem empresas que fazem círculos como esses, né? Mas aí eles não invadem uma plantação e fazem. Tá? Algumas pessoas sim. Mas, por exemplo, o Circle Makers, que é um grupo de pessoas na Inglaterra, uma empresa quer fazer um anúncio, eles procuram essas pessoas. Teve uma marca de tênis que fez uma pegada gigante numa plantação com o logotipo da marca dentro da pegada, né? Ficou muito famoso quando foi feito. Mas essas empresas procuram o Circle Makers ou procuram algum fazendeiro e compram a colheita dele, por exemplo, porque, né, óbvio, aquela colheita vai ser perdida. Ou então procuram o Circle Makers e eles vão atrás de algum fazendeiro, enfim. E eles fazem aquilo numa boa, eles usam aquilo como se fosse um negócio. Mas existem muitas figuras que aparecem que não somos nós que fazemos. Porque como determinar isso cientificamente? Bom, primeiro, existe uma magnetização totalmente diferente dentro dessas figuras. O campo magnético ali ele é diferente. Então, se você anda com uma bússola pela plantação, ela está pegando o campo magnético da Terra, normalmente aponta o norte magnético, belezinha. Você entra na figura, ela muda de posição. O magnetismo ali é totalmente diferente. Existem partículas metálicas dentro dessas figuras que são encontradas também magnetizadas. Essas partículas parecem mais gotículas do que limalhas, né? Qual que é a diferença? A gotícula é uma gota, realmente, o metal se funde e cai. A limalha, você passa uma lima ou uma lixa em cima daquilo ali e cai em pedacinhos, né? Essa é a diferença. E ali você tem gotículas, você não tem pedacinhos. Então é um processo que envolve calor, porque essas gotículas, né, de metal caem ainda quentes e se solidificam ali, mas é muito famoso um vídeo na internet que mostra duas luzes brancas se movendo em cima de uma plantação, abrindo uma figura. Esse vídeo é falso, foi feito por um documentário da National Geographic, justamente para mostrar a reação das pessoas ao verem o vídeo. Tanto que o próprio documentário mostra um especialista em vídeo criando isso no computador, né? Ele filmou a figura quando ela apareceu e no ano seguinte, numa data mais ou menos próxima, para você ter as mesmas condições de iluminação, a mesma plantação intacta. Então ele colocou as bolas de luz passando pelo vídeo e a imagem se abrindo em cima da outra. É outro tema também que tem muita polêmica. Geralmente se fala, não, porque quando tiver o contato definitivo, tudo vai mudar. Bom, aí a gente tem que falar o que é contato definitivo. Comentei daquela operação na Amazônia. Para os militares que participaram, eles tiveram contato definitivo e para eles aquilo é uma verdade absoluta de que existe muito mais gente por aí do que nós. Contato definitivo, isso foi o tema de uma palestra de um dos grupos e foi dito, por exemplo, que às vezes as pessoas só precisam da confirmação de uma autoridade. Você não precisa nem ver aquilo, mas se aparece o Papa, se aparece o Presidente da República, se aparece alguém em posição de autoridade, pelo menos autoridade para você, e diz que aquilo é real, que aquilo está acontecendo, você passa a aceitar aquilo de uma forma melhor. Mas esperar que aconteça o tipo de contato que a gente tem, por exemplo, em filmes como Independence Day, não digo pela violência, mas por uma nave gigante parando em cima de Nova York, né, das maiores cidades do mundo. Eu achei isso um pouco difícil de acontecer. Em várias pinturas, como a gente tinha comentado, isso já aconteceu. Existem pinturas da Idade Média que mostram vários objetos gigantescos passando em cima das cidades. E o relato feito inclusive em periódicos da época, né, os primeiros periódicos, já falavam disso, de que vários objetos discoides passaram em cima das cidades e ninguém fazia a menor ideia do que era aquilo, né? Existem pinturas que mostram cruzes, discos, objetos em forma de charuto, que são muito comuns também, e aviões nessas pinturas antigas. Aviões, não aviões comuns, mas caças. Entendeu? Então é meio complicado. Então definir contato definitivo já é uma questão. Dizer se nós seremos afetados ou não, aí eu acho que depende um pouco de cada um. Eu acho que de uma forma geral pode haver um impacto no primeiro momento, né? Ao contrário do que todo mundo fala, de que tudo vai mudar e etc. É uma das coisas que eu discordo,
porque o impacto grande na sociedade, nós já tivemos vários ao longo da história e a gente está aqui, né? A sociedade evolui e passa a lidar com isso. Por exemplo, um impacto grande foi a descoberta da América. Quando Colombo, Pedro Álvares Cabral, esses caras chegaram aqui e disseram, olha, existe um continente do outro lado do oceano e tem gente lá. Seria muito diferente de hoje dizer, olha, existe um planeta em tal estrela e tem gente lá. Existem seres inteligentes lá. Eu falo gente por essa analogia. O que foi feito na época? Eles mudaram de opinião, passaram a execrar essas pessoas ou quiseram aceitar bem essas pessoas. Cada um reagiu de uma forma. Uma das coisas que mais foi feita, tentaram catequizar os nativos. Né? Vieram para cá os jesuítas para passar uma mensagem religiosa a essas pessoas. É uma das coisas que eu acho que nós poderíamos ver. Nós poderíamos ver, se houvesse realmente esse contato, desses seres virem até aqui e conviverem de uma forma mais próxima com a gente, eu acho que nós chegaremos ao ponto de naturalidade de ver isso, de você tentar passar a sua religião para a pessoa, como nós vemos hoje dentro da nossa própria sociedade. Não só com religião, mas com uma série de outros pontos de vista. As pessoas tentando convencer as outras de que a forma como elas pensam ou aquilo que elas defendem é melhor de alguma forma. Talvez às vezes sim, mas eu acho que na maioria das vezes não. Essa é uma daquelas coisas que é muito dita na ufologia, né? Tem uma frase de efeito, mas se você parar para analisar, ela é muito ampla e às vezes é um pouco vaga. Se a gente pensar, por exemplo, que várias vezes pesquisas sérias já foram feitas e foi comprovado que alguma coisa não determinada estava lá. Eu sempre tento ter essa visão científica, pelo menos. Mas também tem muita gente que fala que existe um contato definitivo do tipo Independence Day que vai acontecer e a cada dia ele fica mais próximo. Já foram várias datas disso, a mais famosa foi 2012. Né? Falaram que os alienígenas iam chegar aqui e iam salvar a gente do fim do mundo. Também falaram que os alienígenas iam chegar aqui e iam causar o fim do mundo. Então você tem de tudo. Só que não existe nenhum embasamento verdadeiro a respeito dessas opiniões. São simplesmente pontos de vista. Né? O que eu acho particularmente, isso sou eu falando, não tem nada que realmente que eu possa apresentar para provar isso que eu falo. Não, eu acho que não existe um contato definitivo porque para algumas finalidades ele já está acontecendo. Talvez exista um dia em que essa convivência seja bem mais próxima, mas dizer que isso vai acontecer dentro de 50 anos ou em até 2 anos, como eu já vi ufólogos dizendo, eu acho que isso é muito para pouca coisa que nós temos de concreto. Como a gente tinha comentado aquela hora, é muito difícil todas as pessoas do mundo quererem o seu bem. E é muito difícil todas as pessoas do mundo quererem o seu mal. Nós temos milhares de raças catalogadas. Então, mesmo que nós admitíssemos que todos os indivíduos daquela raça são bonzinhos, todos os indivíduos da raça A são bonzinhos e da raça B são malvados, ainda assim, não é todo mundo, porque você tem diferentes raças vindos de diferentes lugares para fazer diferentes coisas aqui. Alguns, pelos relatos, alguns são bonzinhos, alguns são malvados e alguns são neutros. Eles simplesmente, em alguns relatos, eles simplesmente pousam uma nave, ou às vezes nem tinha nave, eram só os seres mesmo, ou sondas. Eles pousam em algum lugar, pegam uma amostra de planta, de pedra, ou até conversam com alguém e vão embora. Não fazem nem bem nem mal para ninguém. Existem vários casos dos malvados, como a gente já falou dos Greys, daqueles relatos de abdução pavorosos, a gente não precisa nem comentar, e existem casos de curas feitas por entidades que foram classificadas como extraterrestres. Então, pessoas em estado terminal com câncer receberam uma luz no quarto, isso com a família presente, no hospital receberam uma luz, às vezes materializa-se um ser ou não,
Então existe um pouco de tudo. Claro que dos 3 pontos de vista, bom, ruim, neutro, tudo exige confirmação. Não basta simplesmente dizer que isso aconteceu, você tem que ir atrás e tem que investigar. Bom, então aí a gente tem 2 respostas. A primeira, do mesmo jeito que às vezes você não pode contar que você está investigando alguém, porque, né, é óbvio, ela vai agir de uma forma diferente, talvez eles não se apresentem para nós, talvez eles, quando percebam que estão sendo observados, eles larguem aquilo que eles estão pegando, corram para a nave e vão embora. Isso eu falo assim brincando, mas aconteceu em alguns casos. Talvez porque eles não queiram interferir na gente. Então a gente precisa sempre ter em mente que existem diferentes casos com diferentes raças que apresentam diferentes atitudes. Existe o contato inteligente, em que as pessoas são convidadas a entrar numa nave e fazer um sobrevoo, às vezes dentro da própria cidade, às vezes várias dezenas de quilômetros. E existem as abduções pavorosas e existem casos de neutralidade. Então tudo varia muito daquela raça específica fazendo aquilo naquele caso específico. Então não tem como generalizar. Porque a vida não é uma coisa tão simples, né? Compostos orgânicos eles até são comuns, mas a formação da vida em si já é uma coisa bem mais complicada. A gente encontra essas partículas, mas elas são todo tipo de partícula. Tá? Como que a gente faz isso? Por exemplo, como que a gente descobre que existe oxigênio na atmosfera de um planeta em torno de outra estrela? A gente analisa o espectro da luz desse planeta. Então o que a gente faz? Primeiro existe um trabalho hercúleo de isolar a luz da estrela, que é o corpo realmente brilhante do planeta que está ali. Depois você precisa pegar a luz desse planeta, passar por um prisma. Na verdade, essa luz vai passar por uma série de processos para estabilizar essa luz. Ele vai ser passado por um prisma, ser dividida no arco-íris. E as linhas que estiverem faltando nesse arco-íris, a gente sabe que são as substâncias que foram absorvidas pela fonte da luz. No caso, quando a luz foi refletida do planeta. Então, cada linha que falta em cada lugar diferente, em cada espessura diferente, indica uma quantidade diferente de um elemento diferente. Então, é muito complexo. Mas é aí que a gente encontra a composição química de outros planetas, de estrelas, nuvens de gás, as nebulosas e por aí vai. Se existe, e o oxigênio em si, como a gente tinha comentado, ele não é detectado diretamente, a gente detecta pelo ozônio. O gás oxigênio são 2 átomos de oxigênio juntos, o ozônio são 3. O ozônio se forma a partir do gás oxigênio que existe na atmosfera, assim como acontece na nossa. Então, a detecção de ozônio na atmosfera de outro planeta é a indicação indireta de oxigênio lá. Então, a vida como nós conhecemos aqui poderia respirar nesse lugar. Não toda a vida, porque existe vida que consome gás carbônico e existe vida que não consome gás nenhum, mas que são os seres anaeróbios. Mas a questão é que muitas vezes não são partículas que estão relacionadas com a vida. Numa estrela, por exemplo, que são os objetos mais comuns do universo, você não tem como ter a vida como nós conhecemos ali pela composição e pela temperatura daquilo. Então, ao mesmo tempo em que encontrar a vida como nós conhecemos é difícil, é fácil você ter diferentes outros tipos de formas de vida. A vida não precisa ser essa baseada em carbono que nós temos aqui na Terra. Pode ser baseada em outro elemento químico, como a gente tinha comentado, ter seguido caminhos evolutivos totalmente diferentes dos que aconteceram na Terra, por mecanismos diferentes que nós não conhecemos. Por vezes nós nem imaginamos, porque é uma coisa tão diferente que é difícil imaginar aquilo com as limitações do pensamento científico. E aí é a fronteira entre o fato científico e a ficção científica. Um dos pontos que eu sempre menciono é a contaminação microbiológica. Você tem em você mais células que não são suas do que as do seu corpo. Então existem muitos micro-organismos que vivem dentro de você, que são seres separados, são seres diferentes, são outras
outros indivíduos vivendo dentro de você agora, né? E isso é biologia pura. Então é normal pensar que uma forma de vida complexa de outro lugar também tenha vários outros micro-organismos dentro dela. Então se a gente vai para se a gente vai colonizar Marte, por exemplo, ou fazer uma viagem espacial de longa duração, não precisa nem realmente ficar em algum lugar, nós precisamos desses micro-organismos todos para manter as nossas funções. E aonde quer que você vá, você leva esses micro-organismos com você. Então por vezes você tem que fazer uma viagem para outro país, você precisa tomar determinadas vacinas. Por quê? Para que você não leve alguma doença sua, que aqui todos nós temos imunidade a ela, porque é uma doença comum, mas que para o lugar onde você vai não é comum e as pessoas não têm essa imunidade com frequência. Então, para a segurança de todo mundo, é o contrário também, para que você não pegue nenhuma doença de lá. Então, para a segurança de todo mundo, você tem que se imunizar. A mesma coisa com seres de outro planeta, trazendo bactérias, vírus, etc., que nós nunca vimos, nunca estiveram no nosso ambiente. Se esses contatos realmente estão acontecendo, onde está a contaminação microbiológica que nós carregamos para lá e para cá, e eles não? Como que você evita isso? No mínimo com um traje de isolamento, um traje espacial, por exemplo. Os seres de outro planeta deveriam trazer uma contaminação absurda para o nosso ambiente, e ela nunca foi detectada. Então você tem micro-organismos exóticos, extremamente exóticos, mas todos absolutamente terrestres. Como nós somos exóticos para muitos ambientes que existem na Terra, nós jamais suportaríamos aquilo. Mas existem bactérias, por exemplo, que vivem em lixo nuclear, extremamente radioativo. Para nós não temos a mínima chance no ambiente daqueles. Então a vida ela se adapta da forma como ela pode nos ambientes em que ela pode. E essa adaptação tem muito a ver com outras formas de vida do ambiente. Então, se eles estão vindo para cá, eles deveriam estar trazendo micro-organismos e nós não estamos encontrando esses micro-organismos. Então, é uma coisa que eu sempre aponto como sendo uma peça-chave da astrobiologia, mas que nunca apareceu na ufologia. E eu tenho um pé atrás muito grande com algumas coisas da ufologia por causa disso. É uma das coisas que não faz sentido. Talvez, a história do viajante no tempo, talvez, mas aí que tá. Fazer uma viagem no tempo, vamos supor que eu vá viajar no tempo 50 anos para o passado. Eu tenho que ir num traje de isolamento, porque os micro-organismos, as bactérias e a imunidade às doenças que existem hoje, que eu tenho, as pessoas não tinham 50 anos atrás. Então, eu sendo exposto no ambiente de 50 anos atrás com outras pessoas, eu vou levar contaminação para essas pessoas. Eu vou colocar em risco a vida delas. Se eu viajar 50 anos para o futuro, é o contrário. Existem novas doenças e as pessoas já têm imunidade a elas, né? No conceito básico. As pessoas são imunes a elas, mas eu não. Então eu coloco a minha vida em risco. Então mesmo a história dos humanos do futuro que voltam no tempo, ela encontra barreiras nessa questão de astrobiologia. Que é o caso do filme Interestelar, né? Ali você tem... É interessante porque ele foi muito inteligente para abordar essa questão, que ele isolou os seres. Você não tem contato, já dando spoiler do filme, você não tem contato dos humanos do futuro com as pessoas que participam da história, né? Os personagens que aparecem, que fazem a viagem através do buraco de minhoca, etc. Esse filme é muitíssimo interessante porque ele é baseado em teorias científicas concretas, como eu falei, né? Onde o fato e a ficção eles se encontram. Então é a ficção que te leva aos extremos da ciência, mas ele respeita esses extremos. Então você tem a ficção dentro daquilo que é mais aceitável, por exemplo, no drama familiar que é vivido dentro do filme. E isso é plenamente fácil de acontecer, né? Isso é comum, entre aspas. Mas, claro que não dentro das situações em que acontecem, porque é onde o filme te leva até o limite da ciência, no caso ali através dos buracos de minhoca, que são teoria, mas também nunca foram encontrados. Eles não são impossíveis, mas nunca foram vistos. Então sempre paira no ar a questão de você encontrar uma coisa dessas. A verdade está lá fora, dependendo do tipo de verdade que você procura, ela está
entre nós, ela está na sala onde você está, de repente, né? Por quê? Porque a pessoa que está com você pode ser um alienígena? Não sei, eu conheço algumas pessoas que poderiam, né? Mas a questão é a seguinte, a verdade está lá fora. No caso do arquivo X, né, The Truth is Out There, a expressão out there ela é utilizada como estranha. Então, por vezes, eles falam que uma pessoa está lá fora, que uma pessoa é estranha. Então, a verdade, ela talvez esteja lá fora, seja só uma questão de nós a encontrarmos, como eu estava comentando, sempre com caráter científico. E a verdade, por vezes, também é estranha. Estranha dentro do senso comum, porque muitas coisas que nós temos como fatos comuns, como verdades que nós aceitamos no nosso dia a dia, não são verdade. Elas não se concretizam através do estudo científico. Então, tudo depende muito, não do que você quer encontrar, né? E sim de manter os seus olhos abertos àquilo que você está vendo, e entrar naquele ambiente sem nenhuma forma de preconceito ou nenhuma forma de ideia pré-formada. Sempre tentar observar o ambiente, observar o fenômeno, observar as pessoas e, a partir daí, utilizar aquilo que você já conhece para tentar tirar conclusões a respeito daquilo que você está vendo. Entrar ali e já dizer, aquela luz que você viu é uma nave de outro planeta. Não, isso foi uma coisa simples como um balão meteorológico. Eu ainda não encontrei, daquilo que eu vi, um modelo de balão meteorológico capaz de fazer o que ele fez, né, com as condições atmosféricas que haviam no momento. Mas e se eu encontrar? E daí eu vou perder o interesse nesses assuntos porque eu não tive contato, então acabou. Não, é totalmente diferente. Então acho que sim, por vezes a verdade está lá fora, mas por vezes ela está bem perto também. Tem, mas aí como a gente está em Taubaté, algumas dessas pessoas são de Taubaté, eu prefiro deixar em aberto. Vocês sabem quem vocês são. Vocês sabem quem vocês são. Vocês sabem quem vocês são. Eu queria agradecer à Câmara de Taubaté pelo convite. Estamos sempre à disposição. Eu já fiz alguns eventos aqui na Câmara. Pretendo em breve ter o apoio de vocês para fazer outros. Quem quiser entrar em contato comigo, de repente para contar alguma coisa que tenha visto, ou para saber sobre alguns eventos de astronomia que por vezes eu acabo participando aqui na região, sobre o grupo de ufologia que a gente se reúne todo mês e vez ou outra a gente faz eventos abertos ao público, com presença de ufólogos convidados, né, cometendo o Thiago Tiquete, o Marco Antônio Petit, são nomes grandes da ufologia nacional. Pode entrar em contato comigo pelo site, né, o blogdoastrônomo.wordpress.com. Lá tem todas as minhas informações de contato, tem um formuláriozinho também, se você não quiser escrever um e-mail realmente. Só entrar em contato por ali que eu respondo assim que eu puder. Se for alguma informação que eu não possa fornecer para vocês, eu vou atrás e trago essa informação ou então indico quem saiba. Tá ok?